Olha, nessa semana a campanha para as eleições entra na reta final. O projeto econômico dos dois candidatos à presidência da República foi o principal alvo dos embates. É sobre o modelo de Aécio Neves e de Dilma Rousseff e as diferenças entre eles que a gente discute agora com os economistas Sérgio Capron, defensor do projeto petista. Bem-vindo ao Conexão, tudo bem? Tudo bem. E também com o Luciano Alencastro, que é aí da bancada do PSDB. Boa noite, seja bem-vindo também. Ok, boa noite. A primeira pergunta que eu faço para vocês, então, qual é a diferença entre os dois modelos econômicos, né? O da Dilma Rousseff e o do Aécio Neves. Pode começar, Sérgio. Eu acho que no aspecto econômico tem uma diferença muito clara entre os dois projetos representados pelos candidatos, né? O modelo que a presidenta Dilma defende e já tem aplicado, no aspecto econômico, tem uma centralidade clara, que é no emprego. A geração de empregos, a manutenção de um baixo índice de desemprego, associado a isso, claro, a geração de renda e distribuição de renda. Então, acho que este é o grande pilar. E ela tem já um bom legado, né, trazendo já do governo Lula, que é ter conseguido atravessar toda a crise econômica que se inicia em 2008, que se arrasta até hoje, né, nos principais países da Europa, que têm taxas de desemprego altíssimas. O Brasil conseguiu, nesse período, reduzir a taxa de desemprego, aumentar o número de pessoas empregadas e formalizadas, que é um outro detalhe, e, com isso, assegurar com que haja um nível de consumo da população, que, por sua vez, reflete empregos na indústria, empregos nos serviços, empregos no comércio. Acho que esta é a centralidade, a estabilidade com geração de emprego e manutenção da renda para os trabalhadores e para a população. Luciano. Bem, o nosso modelo é um modelo que prima, sobretudo, pela transparência, né? Na transparência da informação, na transparência dos dados. A gente tem analisado a economia e tem visto e percebido diariamente que a inflação está aí, né? Ao longo desses 3 anos, 10 meses e 20 dias do governo Dilma, ela não conseguiu, né, sequer colocar nenhuma vez, né, a inflação no centro da meta. Isso é perigoso. Nós estamos flutuando sempre numa inflação entre 6,5% e 7%, né, em alguns estados, né, até mais. Então, a inflação na porta do consumidor, isso aí o cidadão tem percebido em casa, né, no seu dia a dia, bens, serviços, comida, alimentação, né. Agora, por um outro lado, nós temos que trabalhar também não só a questão de fazer o controle rigoroso da inflação, trazer ela para o centro da meta, mas também ter aí um superávit primário. Nós temos que trabalhar a questão do superávit primário, né? O candidato Aécio já colocou que nos próximos 3 anos ele quer gerar um superávit, inclusive para pagar parte da dívida líquida, né? Eu queria até que o senhor explicasse para quem está em casa, então, o que é o superávit primário. Sim, o superávit primário é a economia que o governo faz para pagar a dívida, né? Então, isso é importante porque a gente tem que ter esse recurso para se autofinanciar. Então, é isso que nós estamos atrás, isso que nós estamos procurando. Quer dizer, nós temos que ter um processo de transparência, principalmente nas instituições públicas, né, o próprio BNDES, os bancos públicos nós temos que valorizar. E a outra marca do nosso governo é primar para uma equipe técnica, gestora e que traga resultados para a sociedade. O que nós queremos é reduzir, talvez aí já há proposta do nosso candidato à presidência, né, de reduzir o número de ministérios. Nós temos 39 ministérios, nós temos 24 mil cargos em comissão no país, né? E isso, claro, não vai resolver o problema, mas é uma sinalização, né, clara de que a gestão vai poder funcionar e os resultados virão. Esses resultados seriam, então, a diminuição da inflação? A diminuição da inflação, tá? O nosso objetivo é levar a inflação para o centro da meta, ou seja, 4,5%, e não o que está aí, né, que é próximo de 7%, e gerar superávit primário para reduzir a questão da dívida, né? Agora, Sérgio, quais seriam, então, os planos do PT para diminuir a inflação? Acho que o debate da inflação que o Luciano nos traz aqui, ele é muito importante, tá? E, claro que a inflação tem que estar sob controle, tá? Agora, hoje, o que se coloca com um certo descontrole da inflação, os dados, os números não sustentam isso. Tá? Tanto é que ela nunca passou do limite superior da meta. Mas mais interessante, vejam só, dos 8 anos que nós tivemos do governo Fernando Henrique, do governo PSDB passado, a inflação do governo Dilma ela é inferior a 5 anos do governo FHC. Somente em 3 anos daquele governo ela ficou abaixo do que está agora. E tampouco naquela época havia qualquer discussão de que havia descontrole inflacionário. O que eu estou tentando dizer aqui? O descontrole inflacionário hoje, ele não existe.
ele é muito mais um argumento para, daí sim, avançar no programa econômico do nosso adversário, do PSDB, que, de um lado, foi colocado aqui aumentar o superávit primário, que significa gastar menos, investir menos do setor público, gastar menos em serviços públicos para a população, e isso diminui a qualidade de vida da população, diminui também a atividade econômica, mas, sobretudo, e aí o já indicado ministro, né, Armínio Fraga, foi muito claro, que ele quer baixar a meta da inflação para 3%. Qual é o problema disso para a população em geral? É que este nível de 3% da inflação, primeiro, o Brasil nunca viveu este nível. O Brasil se desenvolveu, passou toda a época dos anos 50, 60, se industrializou, chegou a ser a 7ª economia do mundo e nunca teve esse nível tão baixo. O Brasil sabe e convive com o valor mínimo de inflação. Qual é o problema de tentar baixar rapidamente? Os economistas já fizeram um cálculo que, para isso, o governo teria que levar a taxa de juros a 25%. E o desemprego? 25% estratosférico. A consequência, muito bem, qual é a consequência de elevar a taxa de juros? O desemprego iria para a casa dos 15%. O que nós estamos dizendo? O remédio, ele é muito amargo, é pior, talvez seja uma droga com efeito maléfico para a sociedade, que é conviver com desemprego alto, 15% é o triplo do que se tem hoje, e nada pior para a população do que ter o desemprego. Então, para nós, para o nosso programa, a centralidade é a manutenção do emprego com crescimento, com estabilidade da inflação daquilo que é possível, mas sem sacrificar a renda das pessoas, o emprego das pessoas e, sobretudo, condições para a indústria produzir, porque com 25% de juros, ninguém vai fazer um investimento produtivo. E aí sim, se não houver investimento, não haverá oferta de produtos para a sociedade. Se não há oferta de produtos, daí sim, aí é possível que a inflação aumente e saia do controle. Então, a nossa diferença é muito clara, né? Acho que desse aspecto, os dois programas Agora, Luciano, o Aécio Neves, ele anunciou, né, o Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, no governo do Fernando Henrique Cardoso, para ser o ministro da Fazenda, né? Nesse período, né, do presidente Fernando Henrique Cardoso, os juros chegaram aí a uma taxa de 45% e o desemprego atingia patamares de 2 dígitos, né? Para quem está em casa, então, por que agora vai ser diferente da época do Fernando Henrique? É toda uma questão de conjuntura, né? Naquela época nós vínhamos na implantação do Plano Real trazer a inflação a zero, né? Próximo de 5%, 6%. O que acontece? Naquele período, havia uma memória inflacionária e os agentes econômicos jogavam, inclusive, contra a moeda para tentar fazer com que houvesse uma especulação financeira. Né? Então, obviamente, alguns dos recursos que foram utilizados naquela época, naquele contexto, não precisam ser utilizados hoje. Né? Eu quero dizer para vocês que é o seguinte, por exemplo, a Colômbia está crescendo 4,8%. Agora, em 2004, ela vai crescer 4,8%, com uma inflação de 2,8%. O Peru vai crescer 3,6% com uma inflação de 3,2% e um desemprego de 5,6%. Né? O México vai crescer 2,4% com uma inflação de 3,9%. Quer dizer, nós estamos crescendo, se nós pegarmos os países aqui da América Latina, nós estamos crescendo 2 pontos percentuais abaixo da média desses países. Nós entramos no segundo trimestre de sucessiva queda no crescimento da economia, da projeção do crescimento da economia. O Fundo Monetário Internacional está alegando que nós estamos entrando numa recessão técnica. Né? E, bom, entrando num período de recessão, tá? Num período de recessão. Embora o meu colega o Sérgio falou aqui da questão do pleno emprego, uma taxa de desemprego de 5%, mas nós temos uma baixa produtividade, quer dizer, um monte de gente trabalhando, né, produzindo a mesma coisa. Né? Quer dizer, o emprego vai aumentando, mas nós temos que trabalhar também a questão da produtividade. Então, nós temos a inflação batendo na porta da casa do brasileiro, nós temos um baixo crescimento, nós agora vamos de novo puxar a lanterna dos BRICS, né? Crescendo abaixo da média que vai crescer o mundo. Dos 80 países da OCDE, né, que tem as suas estatísticas de PIB, nós somos entre os 4 piores. Quer dizer, então, assim, em todos os indicadores, todos os argumentos que o colega falou, vem cá, por que nós não crescemos? Por que o Brasil não cresce? Né? Por que o Brasil, não crescendo, não consegue controlar a inflação? Então, essas são questões que a gente acredita que manter a inflação, e eu não sei de onde tira 25% da taxa de juros, isso aí... Pois é, isso que eu te pergunto agora, dá para chegar a 3% de inflação e não ter desemprego, não aumentar o desemprego, nem aumentar os juros? Não necessariamente. Olha, dizem que alguns economistas dizem o seguinte, que o investimento mais barato é a credibilidade. Né? Nós acreditamos que, dando transparência ao mercado, estabelecendo metas claras, nós não queremos chegar amanhã, a nossa intenção não é chegar amanhã já com a meta da inflação, nós queremos em 3 anos
né? Com esse período que a presidente teve para chegar, nós queremos o mesmo período para chegar e fazer e entrar no centro da meta da inflação, para aí depois, sim, chegar em torno de 3%. Claro, essa regra de 3, dizer assim, para cada ponto percentual, né, que tu reduz na inflação, tu vai ter uma relação de desemprego, a curva de Phillips, enfim, né? Não necessariamente pode se aplicar se tu tomares outras medidas também. Né? Tu tem que ter uma política monetária que seja plausível do ponto de vista de manter a manutenção do emprego. Nós temos que qualificar emprego. Porque, se de um lado nós vamos supor que há alguma elevação do ponto da taxa de juros, nós também podemos atrair investimento externo. Né? Coisa que hoje o Brasil está fechado. Né? Se nós pegarmos a importação e a exportação e dividir pelo PIB, né, nós vamos ter o grau de abertura econômica muito baixa. Né? É a metade dos países da América Latina, né? É menos da metade dos países da América Latina. Então, nós também temos aí o mercado internacional para se inserir. Né? Agora, quer falar, Sérgio? Está com o microfone. Claro, acho que você não contextualiza que a gente passa num período de recessão mundial. Os países da América Latina que ele citou, eles vêm em decréscimo em crescimento do seu PIB, eles vêm reduzindo a sua atividade, e a diferença do Brasil com eles, mas, sobretudo, além do tamanho da economia, que eu acho que não é o mais razoável comparar o Brasil com a Colômbia, com o Peru, o Brasil é a 7ª economia mundial, nós temos que ser comparado com as grandes economias, é que nós atravessamos este período de recessão mundial, enquanto a Alemanha, o Japão, a própria Inglaterra estão praticamente estagnados, isso há mais de ano. Mas os BRICS crescem, né, de uma forma bem maior que o Brasil. Sim, e o Brasil vinha de uma taxa de crescimento e mesmo desacelerando no ciclo, que agora acho que a gente chegou ao momento de retomada, com um desemprego baixíssimo. E isto é um elemento muito diferente, né, do conjunto que o Brasil tem em relação aos demais países. Agora, Sérgio, na tua opinião, então, a gente tem que ser comparado com países grandes como a Alemanha, que é o que a presidente Dilma faz, ao contrário do Aécio, que compara aí o Brasil com o Chile. Seria isso, na tua opinião? opinião? Nisso de comparação. Acho que hoje o contexto mundial que a economia atravessa, né, de uma recessão, de uma crise mundial, as pessoas pensam que a crise de 2008 terminou. Não, a crise de 2008 não terminou. Né? Os países não recuperaram o seu nível de atividade. Por isso que hoje as exportações do Brasil não são maiores, porque não há consumo na Europa. E todos os países industrializados, desde a China, os Estados Unidos e a Europa, inundaram o mercado brasileiro e os outros mercados com os seus produtos a um preço menor. Então, essa é uma das dificuldades, né, que nós temos que enfrentar, é a capacidade do Brasil retomar um câmbio competitivo. Este é um dos desafios. Agora, nós temos que fazer isso mantendo o nível de emprego. E aí não é possível, né, acho que a pior dos remédios é, em um momento de crise, de recessão, elevar a taxa de juros para querer jogar a inflação a um nível que nunca na história do Brasil ela teve. Este é o grande equívoco, essa é a grande diferença. E isso se reflete claramente, repito, naquilo que há de mais caro para as pessoas, que é conseguir ter o seu emprego, ter o salário no final do mês, para poder pagar o rancho, para poder pagar a prestação da casa própria, a prestação do automóvel, que hoje grande parte dos brasileiros, um contingente muito grande, que há 15 anos atrás não podia, não sonhava em ter casa própria, não sonhava em ter um veículo, hoje tem. E o salário é fundamental para manter. Se perder o salário, aí sim, o Brasil, de fato, pode entrar numa crise. Agora, Luciano, o que o Brasil deve fazer, então, para retomar esse crescimento econômico? Bom, só contextualizando, assim, eu acho que é importante dizer o seguinte. O PT, a presidente Dilma, ela está vivendo ainda no passado, ela está vivendo em 2008, 2009. A crise para ela, eu não sei se vocês lembram, mas a crise era do subprime, aquela crise de 2008, 2009, eu me lembro do presidente Lula ir à televisão e dizer o seguinte, olha, nos Estados Unidos essa crise ela vai ser um tsunami. Se chegar no Brasil, ela vai ser uma marolinha. Pô, passaram 5 anos. Né? 5 anos. O mundo está crescendo, não está crescendo como no período da bolha. Né? A projeção de crescimento mundial é de em torno de 3%. Então, assim, como é que nós vamos crescer 0,3%? 0,3%, que é agora que o Fundo Monetário Internacional colocou, né, no seu relatório. Bom, então, assim, eu acho que o que nós temos que fazer? Eu acho que nós temos que fazer é o dever de casa. Né? Nós temos que modernizar nossas empresas, nós temos que trazer a gestão para o seio das empresas públicas, criar um marco regulatório bem definido, fortalecer as agências regulatórias para trazer iniciativa privada, né? Chamar a iniciativa privada para investir em portos, aeroportos, rodovias. É inadmissível hoje, metade da população brasileira ainda não tem saneamento básico.
Né? Por outro aspecto, né, a gente olha, vamos comparar, eu peguei inclusive o relatório aqui, né, não sei se cabe da execução do PAC, é ínfimo. Né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul em torno de 40% da execução, 30%. Nós temos obras da Copa que vão ficar prontas em 2016. Né, com o dobro do custo. Né? Nós tínhamos uma projeção de fazer no Brasil o primeiro trem-bala, que ficaria pronto agora em 2014, não foi feito nem o leilão. Então, claro, eu não sei, me remete assim, às pessoas, e quando eu converso, que falta gestão. Eu não sei se essas coligações, 39 ministérios, eles têm conseguido se desenvolver da forma em que essas obras andem e essas ações continuem assim a progredir, fazer o Brasil crescer. Eu queria saber do Dr. Sérgio, uma pergunta para o senhor, tá? Uma das medidas do PT para enfrentar a crise financeira foi estimular o consumo e também facilitar o acesso ao crédito. O Brasil foi um dos poucos países aí que reagiu à crise, mas hoje cresce pouco. Esse modelo já está esgotado, esse modelo de consumo, de facilidade ao crédito, e se é por isso também que o Guido Mantega não está no próximo mandato da Dilma, caso ela seja eleita? O ministro Mantega, se eu não me engano, ele é o ministro que bateu o recorde de poder ficando lá. O seu microfone está desligado, Liga o microfone Sérgio. para a gente. Só. Aí, aqui. O ministro Mantega, ele bateu um recorde de ser o ministro da Fazenda com mais tempo, né, no cargo. Então, acho que a presidenta Dilma, ao ser reeleita, vai ter toda a sua sabedoria de como conduzir a equipe econômica. Eu não acho que o modelo ele esteja esgotado, né, o modelo do consumo. Ou seja, a nossa base é ter emprego, as pessoas aumentarem o seu nível de renda e ter consumo. Agora, o maior desafio do momento, sem dúvida, é aumentar o nível de investimento. Este é o maior desafio. Por isso que nós não podemos ter uma mudança brusca e uma elevação da taxa de juros para além do patamar que ela já está. Nós precisamos estabilizar a economia e voltar a ter uma redução da taxa de juros. Porque este é o principal indicador para o capital, principalmente o capital nacional, voltar a investir. O capital estrangeiro está investindo muito no Brasil. O Brasil continua batendo recordes de entrada de capital externo que tem mantido o nosso balanço de pagamentos, inclusive, estável. Ou seja, parece que o setor externo, fora do Brasil, se confia muito mais na economia do Brasil do que internamente. Mas o nosso desafio, não há dúvida, que é aumentar os investimentos. Os investimentos públicos já se elevaram. Hoje, o que o governo federal faz de investimento, né, na infraestrutura, na habitação, no saneamento, o governo como um todo, é 70% mais do que foi a média durante o governo Fernando Henrique. Sim. E é por isso que o Brasil hoje é um canteiro de obras. O Brasil hoje faltam trabalhadores em praticamente todos os segmentos. Não precisa nem citar aqui Rio Grande, o canteiro de obras que é Rio Grande, as diversas obras de infraestrutura que estão acontecendo e as obras do PAC, naquilo que estava previsto para 2014, elas estão 90% em dia. Não está concluído aquilo que é previsto para 2015, para 2016. Mas o Brasil é um canteiro de obras, o que garante demanda de cimento, de ferro, de tijolos para toda a indústria. E isto tem mantido ainda a nossa economia num nível de produção que garante um nível de emprego. Agora, repito, acho que o desafio de fato do país é ao conseguir que o setor privado brasileiro também volte a investir. Faça-se investimento. E para isso precisa ter mercado interno, mercado consumidor. O grande indicador para as empresas, para o capital, investir de viabilidade é se ele vai poder vender. Então não é possível pensar ainda, voltar num patamar em que as pessoas não consigam consumir, que as pessoas estejam desempregadas. Por isso que a centralidade do modelo econômico da presidenta Dilma é, sem dúvida, o emprego. O emprego, distribuição de renda, consumo e juro baixo para ativar a produção, a indústria e o comércio, e isso reativar o ciclo de crescimento que, sem dúvida, o Brasil passa a voltar a ter. Agora, Luciano, o Aécio Neves ele tem defendido aí um realinhamento com os Estados Unidos, né? Esse é o caminho, você concorda com isso? Não, veja bem, não só Uma desistência, né, do Mercosul seria isso? Não, absolutamente. Não. Uma nação como o Brasil não pode fechar a porta para o comércio, né? Eu acho que é o seguinte, nós temos aí, somos um dos países mais fechados, da América Latina, um dos mais fechados, né? Se olhar os BRICS também, né? Então nós temos muito espaço ainda para crescer no mercado internacional, né? Existe uma correlação que os países que são economias, né? No caso do Brasil, a 7ª economia,
Mas veja bem, em termos de exportação, é a 22ª economia, né? Geralmente existe uma relação muito próxima entre o grau de potência econômica que tu tem quanto à exportação. Nós não estamos alinhados em relação a isso, né? Então nós temos que buscar não só os Estados Unidos, mas também repactuar o comércio com a União Europeia, né? E buscar aí também, conforme eu disse aí, um marco regulatório bem definido, com regras bem claras, com agências, né, fortalecer as agências de regulação, né. E no caso aqui, por exemplo, veja bem, né, nós estamos falando em obras e estamos falando do PAC. Eu havia dito aqui, achei o número agora. O PAC Brasil, eu peguei do sistema CIAF, né. O PAC Brasil, a execução dele foi 30,4% do seu orçamento, né. No Rio Grande do Sul, 22,82%. E de 9 a cada 11 obras estão atrasadas. Quer dizer, bem, se coloca recurso, se gasta mais, mas a gente tem que buscar mais eficiência também na gestão para gastar o recurso público, né? Agora mesmo nós tivemos aí um aporte de 400, se não me engano, 400 bilhões no BNDES. Esse recurso é um recurso do Tesouro, é um recurso do cidadão, né, que vai para financiar empresas, como a própria Friboi, enfim, né, aquisição de empresas de petróleo que quebraram, enfim. Então, esse financiamento, desta forma que está se dando, eu acho que é um pouco equivocado, né? Lá em 2009, quando se fez a escolha pela fomentar o consumo, a demanda, através do crédito, eu acho que foi uma escolha correta por parte dos policymakers, né, do PT. Mas a perpetuação desse modelo não está mais dando conta. Nós temos que pensar também na oferta, né? Nós temos que pensar no investimento. O Brasil hoje investe 16%, né, do PIB. Nós temos que elevar esse investimento para em torno de 24%. Isso tem que ser urgente, né? E para isso também a iniciativa privada. Nós temos que trabalhar, né? Antigamente, o PT tinha muita dificuldade com essa questão de PPP, né? Durante o governo Dilma também poderia ter aberto um grande flanco, né, aí na questão de fazer boas PPPs, mas muitas vezes ficou no diálogo de qual seria a margem de retorno, né? Quer dizer, uma intervenção econômica, né? Então isso eu acho que é um pouco complicado. Eu acho que tem que dar mais liberdade para a iniciativa privada. Concorda, Sérgio, que tem que ter mais liberdade a iniciativa privada? O investimento, vou dizer, o investimento é a grande questão, a grande chave. O Brasil retornar a um bom nível de crescimento. O setor privado é chave nisto. E hoje o Brasil ele é um canteiro de obras, né? Eu acho que se o Brasil hoje, nós reaprendemos, tanto no setor público quanto no setor privado também, está reaprendendo a fazer o planejamento, né, de obras, porque o Brasil ficou muito tempo sem fazer obra nenhuma, né? O nosso déficit esteja na energia, né? O apagão que nós tivemos na energia elétrica, o caos que nós tivemos de mobilidade urbana, nada mais significa, o mesmo déficit habitacional que nós tínhamos e ainda temos, nada mais significa que nós temos passado os anos 80 e 90 praticamente sem investir. Então agora é chave esse investimento, mas para isto não dá para elevar o superávit primário, porque o governo vai deixar de construir casa, vai deixar de aumentar os financiamentos para as empresas. Não dá para elevar a taxa de juros para aumentar o investimento, pelo contrário, nós temos que o governo manter o nível de investimento e, claro, o setor privado acompanhar. E mais do que isso, acho que eu concordo, assim, a gente tem um acordo que o aumento da produtividade é importante. Como fazer o aumento da produtividade, claro, além do investimento? Eu vou tocar um outro elemento fundamental do nosso programa econômico que vincula com o desenvolvimento, que é o tema da educação. Então, se nós olharmos, a gente conversava um pouco antes, né? O patamar de investimento na educação do governo federal hoje saiu de 2002, de 18 bilhões para 115 bilhões de investimento. Neste período, foram 18 universidades criadas, 0 no governo do PSDB. Foram em torno de 400 escolas técnicas, né? Os institutos federais e escolas técnicas criados, 0 no governo do PSDB. Nós tínhamos, em 2002, quando termina o governo do PSDB, os seus 8 anos, 3,5 milhões de brasileiros no ensino superior, inclusive na universidade, como a UBRA. Hoje nós temos 7,1 milhões de brasileiros no ensino superior.
Está garantido? Não. Mas é este o processo, é manter este nível de investimento em educação e ciência e tecnologia que, acompanhado do investimento, fará com que nós temos pessoas mais qualificadas que do seu trabalho tenham, então, a tal da produtividade, ou seja, com a mesma quantidade de trabalho, de horas de trabalho, se tenha um produto maior, bens e serviços a mais disponível para a sociedade, e é isso que faz a elevação do nível de renda da população. Então, este é o caminho para uma retomada de crescimento, de desenvolvimento continuado, com justiça, com distribuição de renda, que é a centralidade do modelo econômico da presidenta Dilma. Luciano, o gasto com a máquina pública é sempre alvo de questionamento aí dos eleitores do PSDB e defende o corte de ministérios e também vários cargos, né? Qual é o impacto dessa redução de custos, de gastos? Qual o impacto disso na economia do país? Olha, assim, são 39 ministérios, né? São cerca de 24 mil cargos em comissão e esse montante soma em torno de 36% do PIB, né? Logicamente, existe uma margem de gordura aí. Né? Nós acreditamos que há a possibilidade de cortar em torno de 1/3, né, desses cargos comissionados. O impacto financeiro, eu não sei, não saberia te dizer agora, mas é uma sinalização, além de ter uma reserva que a gente vai poder utilizar para recursos, inclusive para investimento nas áreas sociais, nas áreas mais carentes, nós apostamos na gestão por resultado, né? Nós queremos estimular o servidor, nós queremos que o servidor de carreira, as instituições públicas tenham um plano de carreira confortável, né? Que queiram crescer dentro das suas carreiras e com metas, né? Queremos também que tenha a contrapartida do servidor no sentido da gente conseguir melhorar e qualificar e entregar melhores serviços e produtos para a população, né? Agora, assim, é importante também falar que na questão do emprego, né, a gente trabalha muito a questão do emprego, essa preocupação. Agora criou, né, o PT tem criado um pouco esse problema assim se o PSDB ganhar vai gerar desemprego. Não, nós queremos qualificar esses empregos, nós queremos dar empregos mais bem remunerados, né? Veja bem, e outra coisa, crescimento baixo, com inflação crescendo, o que acontece? Acontece que o próximo passo é atingir um desemprego maior. Em São Paulo, só para terminar, só para concluir, em São Paulo, por dia, 100 trabalhadores estão saindo das empresas, estão sendo demitidos na indústria. É um sistema perigoso, né? Agora, infelizmente, nosso tempo está acabando e, Sérgio, muito rapidamente, eu quero então que você diga em casa por que o modelo econômico da presidente Dilma é melhor que o modelo aí proposto pelo Aécio Neves. Porque é um modelo que gera emprego, distribui renda e permite que a população consiga ter acesso aos bens de consumo, aquilo que é o mais essencial e mais caro que é o ser humano, que é a dignidade de poder pagar suas contas, de poder se alimentar, de poder colocar os seus filhos na escola e poder ter a perspectiva de melhoria de vida. Acho que esse é o grande símbolo, sem dúvida, do programa da presidenta Dilma. Concorda com os cortes de ministérios, como disse o Luciano, rapidamente? A gestão ela tem que ser eficiente, nós temos que qualificar o serviço público, né? Nós precisamos de mais serviço público. Para pegar as manifestações de junho do ano passado, que foram tão faladas, né? Nas manifestações não pediam corte, as manifestações não pediam menos serviço público. As pessoas querem mais e melhor serviço público, querem mais escolas, querem mais posto de saúde, querem mais transporte público, querem mais serviços, tudo aquilo que garanta mais qualidade para a vida das pessoas. É isso que a sociedade tem dito, é isso que a sociedade quer. Luciano. Bem, eu quero dizer que esse modelo que está aqui hoje, já há 12 anos, e agora, então, com a presidente Dilma, que após o período de democratização vai ser a única gestora que vai entregar o país numa situação pior, né, do que recebeu. A taxa de crescimento, na época que ela pegou em 2010, foi em torno de 7%, ela está entregando com uma taxa de crescimento 0% com a inflação ultrapassando o teto. Esse é um modelo que se esgotou. E faz bem para a democracia, né, a mudança. Eu acho que esse é um período agora de mudar. Essas manifestações que nós tivemos no ano passado também refletiram isso. Eu acho que sim também, o servidor, a população também quer um trabalho com bastante eficiência, com bastante gestão e com resultados para entregar para a sociedade.